pais, filhos, órfãos e afins. Estou aqui com o Hélio, com a estreante do canal Vicky, que dupla, para falar sobre The Surrender, filme recente da Julia Max, minha semi-charada. O nome da minha irmã é Julia e o meu nome é Max, então olha só. Eu acredito que seja o primeiro longa-metragem dela, um filme de terror independente, assim por dizer, que eu quero que o Hélio sumarize narrativamente. Tá, a história é basicamente a história de uma mãe, né, que tá cuidando ali do marido dela que tá morrendo, e a filha, que é a personagem principal nesse caso, ela chega nessa casa e vê o pai e a mãe dela, né, a mãe dela cuidando do pai dela morrendo, e ela começa a conversar com a mãe e falar: mãe, tu vim aqui ajudar, vim entender como é a situação, mas ao mesmo tempo aquela filha tava precisando de uma situação financeira, né, tá precisando de uma grana para ajudar numa questão. Então começa um certo debate ali, um embate de certa forma, da mãe querendo cuidar do pai da maneira que sempre cuidou, porque sempre esteve ali, e ao mesmo tempo da filha que acabou de chegar e quer ficar dando pitaco, mas é um pai, mas não tem noção de como aquilo é feito. E aí a história vai se remoendo, eu vou disso, até que eventualmente numa dessas confusões, a filha sem querer mata o pai, ela dá uma dose de morfina sem seguir o schedule da mãe. Calma. Deixa eu acabar e vocês podem falar o que vocês quiserem depois. Mas eu tô fazendo um resumo aqui. Ela dá uma dose de morfina pro pai, e aí a mãe chega depois e dá uma dose de morfina também, porque não soube que a filha dá, porque ela não tá seguindo o schedule daquela casa. Então não é que a filha chega e mata o pai de propósito, nada. Ela só, como ela tava fora daquela situação, ela adicionou uma parada e ela não teve uma comunicação tão direta como ela não acreditava tanto na mãe, que eventualmente aquilo resultou na morte do pai. Veio um organismo de fora, quis meter sem ter muito conhecimento daquela situação, e porque não respeitou minimamente o que estava acontecendo ali, resulta nessa tragédia que é a morte Possivelmente, do pai. porque eles dormem e ele acorda morto. Acorda morto, mas isso. E aí começa, depois que esse pai morre, começa um processo que a filha descobre que a mãe contratou um cara, já tinha planejado desde o começo, para trazer esse pai de volta, tá? E aí, esse cara eventualmente chega, né? A gente tem que fazer uma série de preparações, de ritual. A filha tá o tempo inteiro discutindo com a mãe: calma, não é assim, vamos fazer diferente. E a mãe, mas ao mesmo tempo tá indo na onda da mãe. E aí eles fazem esse ritual todo, né? Esse rapaz chega, um cara estranho, um cara agressivo, invasivo. Tem uma palavra específica que você usaria? Ele seria bem um sigma, assim, das ideias. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra antes. E aí a questão é que, tipo, eventualmente ele faz esse ritual. A mãe e a filha vão para esse outro lugar, vão para o submundo trazer o pai de volta, só que como a filha não respeitou 100% o ritual, o cara morre, eventualmente a mãe é levada também, porque a mãe se joga nesse lugar. Depois, quando eu chegar a minha parte, vai ter tudo explicado. Deixa eu te falar nossas merdas, pra você dizer o que realmente aconteceu. Ele vai explicar. Exatamente. E aí... Trouxemos uma mulher para que eu menos exatamente. Olha, isso é um canal de signos. E aí a questão é que, eventualmente, a filha fica ali naquele processo até que ela, né, fica sozinha nesse submundo, até que eventualmente ela fala com a mãe e ascende pro paraíso. E aí, agora é com você. É isso. Vicky, qual foi a sua opinião? O que você achou do filme The Surrender? Eu acho que é uma pergunta um pouco difícil de responder. Assim, eu sempre gosto de tirar um tempo pra processar todas as informações do filme. A gente não deixa. O que aqui, né, nesse canal não existe. Você pode fazer um vídeo, mas calma, semana que vem. Mas o filme é sobre isso, sacou? Aqui a gente tá tentando trazer a magia. Sim, entendeu? Sim, não, mas dá pra responder, cultural. dá pra dar pelo menos as opiniões viscerais. Imediatas, viscerais em relação. Porque senão você escreveu um resumo de 5 páginas. É o que eu acabei de ver. Então, pra mim, o filme todo é centrado muito na relação entre uma mãe e uma filha, né? E me pegou um pouquinho porque eu acho que é uma mãe incrivelmente controladora, né? Parece que ela se tornou essa pessoa durante a vida dela, que a gente vai vendo através de flashbacks, né? De como é que era, na verdade, esse pai, que eu acho que a filha tem uma recordação muito diferente da mãe em relação a quem era esse pai. Eu acho que é um pouco comum no final da vida de qualquer pessoa, que a gente glorifica essa pessoa que tá
que tá vindo a morrer. E essa filha, ela tem essa imagem desse pai e uma relação muito conturbada com essa mãe. E o filme todo acho que trata um pouco disso, dela tentando entender como que ela vai navegar essa relação para ao mesmo tempo respeitar as vontades da mãe e fazer o que faz sentido para ela. Então, no início, ela acha toda essa situação muito estranha, né? Tipo assim, a mãe quer contratar um cara para fazer um ritual para trazer o pai de volta, né? Com o oculto. E ela não acredita, ela deixa muito claro que ela não acredita nisso. E isso vai em desencontro. Já teve esse embate, né? Já teve esse embate, eu acho que antes, que ela trouxe, né, durante o tratamento do pai, ela trouxe umas questões holísticas, mas eu acho que isso aí realmente, ele atravessa um caminho um pouco mais, né, extremo, Sim. nessa coisa de trazer alguém de volta do oculto. E nesse momento foi quando eu comentei que eu acho que as pessoas em filmes de terror, elas tendem a fazer escolhas ruins. E aí isso sempre é uma questão que me pega, assim. E aí outro comentário que eu falei... Aí eu vou brigar, me lembra na minha vez de brigar com isso. Tá, e aí outro comentário que eu falei que eu ia fazer nesse review também é que essa mulher que faz a mãe, essa atriz que faz a mãe, ela já me irrita desde o momento que ela foi a mãe da Meredith Grey em Grey's Anatomy. Essa atriz, ela já era uma pessoa extremamente controladora, então eu não sei se... Quer dizer, essa atriz não, perdão, a personagem da Você mãe bate de nas Grey's vilas de Magrela na Anatomy. rua, assim. Talvez ela tenha sido escolhida por isso. Então é isso, eu acho que ela tá sempre sendo essa mulher extremamente opiniuda, extremamente controladora e pouco maleável, sabe? Pouco flexível. E a filha vai tentando achar ali qual é o caminho que ela vai trilhar com essa mãe. No final ela acaba aceitando várias loucuras, só que eu acho que o que a gente comentou em algum momento é que ela não faz perguntas o suficientes sobre esse processo de como que vai ser trazer esse pai de volta. Então, várias vezes eu me pego no tipo assim, a gente tem que deixar o curso da natureza seguir o curso da natureza, entendeu? E, né, a gente sabe que não é legal falar com mortos, trazer pessoas dos mortos, pode dar errado. E sim, a filha comete um erro, mas eu tô aqui pra defender ela, porque essa mãe... A filha é a vítima. Eu achei que você ia Todos são criticar Não, a filha. Quando o pai chegar, você vai entender Na tudo. minha perspectiva, eu achei que você ia criticar a filha. E eu achei... Bota um timestamp depois, né? Pular as nossas opiniões e chegar... Exatamente, Em Sobre tal esse minuto, pule as opiniões dele. Ou começa... Não, mas assim, até que, quem diria, ela tá falando bem perto, assim. E eu acho muito necessário, em vários momentos eu me perguntei pensando, por que diabos essa filha não ligou? 1, para a polícia, 2, para a funerária, 3, para interditar essa mãe, uma interdição, institucionalizar essa mãe que estava gastando todos os meios financeiros, que é muito contra a razão. Sim, por quê? Por que ela não fez isso? Porque ela estava buscando conselhos de um pai morto. Sim, por que quê? fala com ela durante o filme, que é uma parte da consciência dela, na Por quê? verdade. Porque ela tem uma relação extremamente complicada com a mãe dela. Disfuncional. Extremamente pai e com a mãe. disfuncional com a mãe dela. E ela cede Sim. a esse controle da mãe E dela. como é que uma pessoa que tem essa relação completamente funcional vai tomar decisões que sejam sempre inteligentes? Não, eu entendo que ela foi criada de uma forma. Mas é sobre romper ciclos, cara. Não, A o que ela gente faz no tá final. aqui pra No final ela perpetuar os toma. mesmos Então, sim, ciclos. mas no final é sobre isso. No final ela rompe o ciclo. Eu não acho. Ela Eu toma não acho que ela literalmente. Ela rompe. faz. Literalmente. Ela vira vulnerável. Ela para de. Ela sai dessa relação que eles estão fazendo a questão de tipo. É porque eu não quero entrar desmaquia, mas assim, o final é literalmente ela rompendo o ciclo. Ela sendo vulnerável, não seguindo o conselho da mãe, discutindo e abrindo o coração, falando: mãe, por favor. Olha pra mim, você tá errada, você tá sendo uma filha da puta. E isso rompe o ciclo e ela consegue ir pro outro lugar. Egoísta, teimosa. Mas continue. Realmente é um ponto de vista que eu acho que talvez a diretora quisesse passar com esse final, que é um pouco ambíguo, Cara, um pouco com do certeza. nada, nada. Eu acho que E realmente, naquele último flashback, parece que ela consegue ver o pai por quem ele era, né? No final, que ela não teve essa perspectiva. Então, ela tá melhorando. Ela tá se curando. E ela tá começando a entender a realidade do relacionamento dos pais dela dentro de um ciclo abusivo que ela vivia.
entendeu? Ela começa a crescer, ela começa a amadurecer, tanto que começa naquele ciclo, ela é o feto, ela começa com uma criança, falando, papai, não me larga, não me larga, não me larga. E ela começa a virar uma mulher com as cognições e começa a entender a complexidade da relação do pai dela com a mãe dela, começa a entender que o pai dela não é esse santo que era. Ao mesmo tempo, toda vez que ela tá vendo a situação, ela começa a refletir, quando ela toca no pai e na mãe, aquilo para. Porque no momento que ela chega na memória, aquela memória, ela entende que aquilo ali é uma parada estática que não é variável com o tempo, sacou? Sim, Tipo, se repete. E ela vai entendendo esse processo. E eventualmente ela entende que essa exposição desse lugar vulnerável que ela precisa ter, ela não pode ser essa pessoa forte que aceita tudo, que vai fazer tudo, que corta os dedos. Isso não tá ajudando. Violência não vai te salvar. O que vai te salvar é o amor de você se abrir e falar, olha aqui, você tá errado. E aí ela quebra o ciclo no final. Essa é a questão do que eu tô falando, entendeu? Interessante essa sua perspectiva do que a diretora quis passar. Sim. Eu ainda acho que faltou o filme, assim, quando o Max me perguntou qual era a minha opinião do filme, eu comecei a falar sobre o filme, mas eu não dei exatamente a minha opinião. Eu achei que faltou. Primeiro porque eu discordo da onde os personagens iam, né, nas suas decisões. Porque você é uma pessoa mais saudável que ele. Eu teria ligado pra polícia. Não é Exatamente, Você não tá cheia de drogas, caída na rua, sacou? Tipo... E o Hélio amou, porque é a história da Não, vida dele. de certa forma pô. Ele é todo mundo ali. Mas e eu achei que faltou, assim, essa sua perspectiva eu achei muito interessante, Hélio. Que eu acho que ficou faltando pra mim. Não sei se mais mastigar, que eu acho que eu não preciso que as coisas sejam mastigadas pra mim. Mas deixar um pouco mais claro esse rompimento do ciclo que ela estava fazendo ali com a mãe dela no final, pra que ela realmente ascendesse pra um lugar e quebrasse aquilo e tivesse liberta daquilo. Pra mim não ficou tão claro, eu acho que ficou faltando isso da diretora. Teve uns jump scares durante o filme, né? Teve. Eu joguei um pouquinho de Deixaram marcas sangrentas. Mas eu acho que faltou um pouco mais a atmosfera, assim, eu acho que o filme sei lá, mais de 1/3 do filme, tipo, sei lá, não chega a ser 2/3, mas, sei lá, 2/5 do filme fica muito passando ali, estabelecendo uma atmosfera, até que efetivamente se coloca o terror pra acontecer, e a gente não vê tanta coisa assim. Eu gostaria até de ter visto mais, que tivesse desenrolado um pouco mais de terror efetivamente. E que no final eu acho que as coisas tivessem sido amarradas de uma forma um pouco melhor e que eu tivesse concordado um pouco mais com as decisões das personagens. Sim, tá. Certo. Bom, eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele tem essa pecha bem, tipo, obviamente muito autobiográfica, assim, não tem como não ser uma coisa muito íntima e sensível. Eu acho que realista, de certa forma, porque, tipo, decisões questionáveis à parte de rituais, a dinâmica dos três ali, eu acho, assim, uma parada muito bem feita. Eu não me identifico num nível pessoal com a questão do controle, do abuso, assim. Eu acho que eu tive sorte nesse sentido, a minha criação foi bem suave nesse respeito, mas o meu pai, ele morreu de câncer e a minha mãe é uma enfermeira. E os últimos momentos, ele não tinha essa dor, não precisava de morfina porque o câncer dele não tinha dor, mas era uma coisa degenerativa no cérebro. E ele estava acamado, eu lembro das semanas finais e como era difícil navegar as coisas e ele literalmente morreu com a minha mãe dormindo do lado dele, tipo, ele tava vivo quando ela foi tirar uma soneca e quando ela acordou ele já tava morto. Deve ter sido difícil pra sua mãe também. Pô, muito! E assim, porque eles entram meio que numa Olimpíadazinha de sofrimento, tem uma DR que ela fala, não tem como comparar, e tipo, eu tendo a concordar, porque foi horrível pra mim. Mas pra minha mãe foi uma barra, assim, muito maior, um casamento também de décadas e tal. Então eu acho... O filme te pega num lugar muito pessoal, assim. Sim, não no cerne, eu acho, do que ele tá falando, mas num elemento, assim, essa primeira parte eu vi, assim, achei muito bem retratado. Eu acho que o filme é conduzido por atuações muito boas, assim, eu acho que as brigas ali são muito incríveis. A mulher principal, sim, eu acho ela excelente, porque ela reage com um misto de choque e absurdo, mas também
um pouco de aceitação, e aí tem aqueles momentos meio, tipo, inesperadamente elas riem quando o lance do rigor mortis, da mandíbula dele que não quer fechar e tal, porque a vida é assim, sabe? Não é uma coisa extremamente dramática, teatral, ela tem esses momentos, assim, a gente tem a incredulidade que eles têm, assim, vai, e o flutuar entre o chorar e a raiva e enfim, e o sentimental e o colérico, eu acho isso legal. Eu achei foda essa desconstrução, né, tipo, do ideal que ela tinha do pai e de como ela foi percebendo que ele criava uma imagem para ela que até onerou a mãe. Ela carregou o fardo de todas as coisas ruins A mãe que virou o a pai maluca. fazia. E uma coisa que a gente vê muito, a gente sabe muito que às vezes ela segura a marimba a figura paterna descolada, legal e liberal, e a mãe, sabe, acaba ficando de, porra, essa pessoa aqui tá me botando na E isso coleira tem uma e carga tal. pra ela que vai enlouquecendo ela com o tempo. E que estremece a relação, aquela coisa que a gente falou também sobre como ela ama o pai de fato, mas ela foi embora, e a mãe se sente ressentida, sente que teve que cuidar sozinho, mas enfim, também ninguém tá Do isento. mesmo jeito que ela teve que cuidar da filha também sozinha, porque o pai foi embora. Pois é, e aí ninguém tá isento, são humanos, né? Eu acho que não é um filme sobre o pai, não é um demônio, tá ligado? Nem a mãe, nem a filha, mas todo mundo é humano e falível, e ninguém conduziu da melhor forma possível, e esse ciclo foi se perpetuando. Eu acho que eu concordo com ela que o final é meio que uma ponta de esperança da libertação desse calvário, né? E uma mensagem talvez, não sei, na lata, né? De tipo, a gente tem que seguir adiante, né? A gente não pode ficar preso nem... Não, eu não acho que essa é a mensagem. Não, acho que uma coisa que é tangenciada, assim, não necessariamente o único propósito do negócio. Tipo, vamos... Sim. Não só em termos de luto, mas de tipo... Não desista, né? E a gente precisa, tipo, quebrar... A gente não pode ficar, tipo, ancorado à nossa vivência pregressa e não só emoções e sentimentos, como comportamentos cíclicos que podem ser autodestrutivos, abusivos com outros. E aí quanto ao terror, realmente, ele é esparso, né? Eu acho que aquela primeira cena me parece... Não ele esparso, não, gente. Não, mas eu não... Esparso, digo, de ele vir os elementos audiovisuais... Pô, eu acho que não. Acho que vocês estão viajando aí. Eu acho que o filme é terror do início. Vocês passaram poucos minutos... É porque só se a gente estiver falando de terror de... Não. Passaram poucos minutos que vocês não estavam incomodados de tipo... Caralho, ela arrancando o cabelo, caralho, aquele cara chegando, ela indo pro carro, tipo... O terror do filme é a relação entre eles e os absurdos que estão acontecendo. Sim. O fato de você ficar falando, caralho, que merda é essa que tá acontecendo? Esse é o terror, mas eu não digo esparso como um demérito, eu digo que é isso, ele não é muito in your face. Eu acho que a primeira cena parece até uma decisão de cara. A gente só pra deixar claro, assim... Vamos fazer aquela primeira cena, que é um flash forward dele todo. Esse vai ser o filme de terror, porque ele é muito paciente, ele tem um drama interpessoal, ele se aprofunda na psique humana, mas eu acho isso legal. Porra, mas eu discordo. Eu acho que, tipo, ele leva o tempo dele, tá fazendo uma coisa que não é só macabra, tá ali investigando a condição humana de uma forma que é angustiante de fato. Eu acho que, tipo, é muito esporádico os momentos que são, tipo, audiovisualmente decupado, terror, não sei o que e tal, mas efetivo. Mas ele é mais uma exploração ali da psique das pessoas que, sabe, esse aspecto é legal. Eu acho maneiro e criativo como eles incorporaram o terror a isso. Tem alguns filmes que conseguem falar sobre coisas cotidianas, mas imbuir de um elemento sobrenatural, assim, pra ilustrar. Que primordialmente é um filme sobre essa relação entre os três personagens, principalmente, mais do que um filme de terror. Eu acho que o terror, ele participa muito do filme, sim, mas é um filme sobre essa relação entre três pessoas, sendo uma delas uma pessoa que está no final da vida e que duas pessoas estão cuidando delas, e essa relação disfuncional entre mãe e filha no final da vida de um personagem. Cuidado do cara no final não é nada demais. Sabe? Talvez o terror seja
na verdade, esse fim da vida. Não, né? não. Eu acho. Não, porque esse filme, assim, pode ser, mas aí... Tudo. Eu vou discordar. O fim da vida dele e a gente que tem que conviver com o fim da vida dele. assim. E aí eu acho que isso pega em todo mundo, né? Que já passou por isso, já viu a morte de uma forma, né? Já se mostrou pra gente em familiares, em amigos, viu esse final da vida que pode ser muito sofrido. E esse, talvez, desespero em ter de volta essa pessoa. Então a gente entende essa mulher quando ela diz: a minha vida gira em torno desse homem e eu tô há 40 anos vivendo isso e eu não sei como viver sem ele para chegar nesse ponto de desespero de querer trazer essa pessoa de volta. Porém, aí as coisas têm um desenrolar que realmente é questionável. Não, então, aí agora, assim, deixa eu entrar aqui agora para fazer a minha observação da questão e tudo mais. Eu acho que vocês, nesse sentido, talvez por uma questão até de vivência ou de qualquer coisa assim da vida, vocês estão invertendo a ordem das paradas. Vocês estão falando que esse é um filme de relação imbuído de elementos de terror. Esse é um filme de terror imbuído de elementos de relação. Esse é um filme... O que aquele filme é? Aquele filme, pra mim, ele está falando o que acontece e como se representa a vida de uma pessoa disfuncional dentro de uma realidade. Eventualmente, uma pessoa que vai se tornar uma adicta à dor, uma adicta a drogas, uma adicta a qualquer coisa desse sentido. Porque a adição, ela não é necessariamente uma questão química, ela tem muito uma questão social de você estar buscando um elemento que você perdeu em certo momento, né? Que é a dependência psicológica da questão. Então, assim, até você ter a comunidade é o que vai te fazer tirar dessa questão da adicção, né? E aí o AA, se você for para uma reunião de AA, se você for para uma reunião de NA, ele tem uma questão de espiritualidade, ele tem uma questão de comunidade, aqui a ficha, vem cá, porque eu nem concordo com muitas das coisas que eles fazem ali. Algumas são muito associadas a uma religião específica. Exatamente, esse é o problema pra mim. Mas eles estão tentando trazer um pouco disso. Então, o que o filme está querendo mostrar ali é como uma pessoa que vive uma realidade completamente funcional, como é que ela opera no mundo. E eu acho que o filme ele é terror do início ao fim, assim. Uma das primeiras cenas é ela tentando dar morfina pro pai que tá gemendo e chega uma cientista ali, a médica, e fala, ela só tá querendo dar metade que ela não quer perder o pai. E você já falou, fudeu, quem é essa mãe? Quem é essa filha? E você observa o filme inteiro, não tem nenhuma cena no filme que você fica num lugar que é tipo, não, ok, é isso aí, tá valendo. Todas as atitudes incomodam, mas elas não te incomodam ao ponto de você falar, vou embora daqui. É aí que vive o lugar disfuncional, de certa forma. Porque se pegasse na primeira cena e o cara desse uma porrada, desse um soco e matasse alguém, a pessoa pode sair, porque a violência é tão grande que ela vai. Mas a pessoa que é disfuncional, ela vive naquele ambiente por tanto tempo, com coisas tão pequenas, que aquilo vai sendo incorporado para ela. E a solução dela é perpetuar essa violência e cada vez mais ela vai se violentando mais, que é a questão do dedo ali no final, que volta, para ela conseguir, porque para ela acha que é a única solução, sacou? Então, quando o filme ele tá falando um pouco sobre isso, o que ele tá falando ali? Não é que a mãe, a figura, até de certa forma mais complicada ali, é o pai, né? Porque não por uma questão do pai ser o pai, mas é uma questão social do, né? O homem, a gente vive uma sociedade machista, né? Controlador. Paternal, bastante. A mãe, no começo da relação, ela até ainda tem, assim, a gente, né? Falar do mundo mágico e do mundo físico, né? O mago agora fala um pouco. Existe o yin e yang, né? Que a gente considera que é a fisicalidade e a espiritualidade de certa forma, né? A mãe representa esse lado mais espiritual e o pai representa mais esse lado pragmático e físico. Fala, não, faz assim, não deixa ela fazer dança, ela tem que fazer xadrez, porque, sabe, ele quer sempre impor a realidade física como se a otimização do processo físico fosse o que curasse uma pessoa e melhorasse ela. E a mãe, ela vive num lugar mais espiritual, mais... Não, calma, deixa ela se expressar, deixa ela ser quem ela é, deixa ela fazer arte. E o pai fala, não, isso não vai dar certo, você bota nesse lugar. E não é que um esteja certo e um esteja errado, mas como o pai é a figura de centro e essa figura domina a outra figura, domina a figura da mãe, tanto que a mãe está sempre escutando o pai, a mãe não está brigando contra o pai, e você cria uma relação que é desbalanceada, né? Que é aquele cara que está representando ali a ciência, não sei o que lá, e a mãe que está representando a magia ali.
e aquilo se torna disfuncional. A disfunção não é a existência da magia, não é a existência da ciência. Um não estar equilibrado com o outro e você vai deixar um dominar. E é óbvio que quando você vive numa sociedade capitalista, cientificista, cuidada pelo pai, e a mãe representa o lugar mágico, a mãe vai ser jogada pro fundo. Ela vai ser considerada louca, porque os ensinamentos dela não são compreendidos dentro dessa realidade, que é a realidade do xadrez que o pai está propondo. E como o pai domina na casa, a mãe vai cada vez mais sendo jogada. Só que aquela casa não tem como existir sem a magia, sem a base da parada, que é a mãe, que é a pessoa que cuida da parada, que é a pessoa que faz tudo. E então a mãe tem que aguentar toda essa violência que está sendo constantemente jogada para ela indiretamente, tipo, não, você não sabe o que você está fazendo, você é maluco, ó, quem manda aqui sou eu, não sei o que lá. E o pai fica nesse lugar de, não, você está no meu universo, você vai ser cuidado aqui, vai estar tudo certo. Então aquela criança que está no meio dessa situação começa sempre a olhar e falar, cara, minha mãe, ela é meio pirada da cabeça. E meu pai é o cara que vai me salvar dentro desse rolê, sacou? E aí, ao mesmo tempo, o processo de amadurecimento e o processo que vai fazer ciclo é você entender que não, seu pai era um filho da puta também. E a sua mãe, ela eventualmente virou filha da puta. Não quer dizer que ela também não fosse um pouco no começo, sabe? Mas tipo, independente, se a mãe tivesse dominado pra caralho e o pai tivesse ficado no lugar, ele ia se tornar o cara maluco, ela ia ser mais filha da puta, entendeu? Mas eu queria só fazer um parênteses, porque tipo, eu tenho muita opinião em relação a isso. Eu acho que sim, a criança, ela consegue observar essas relações de poder entre pai e mãe e, né, um casal criando uma criança. Ela consegue enxergar, e ela consegue enxergar como o mundo valoriza o homem nessa relação. E ela é um espelho, né? A criança é um espelho. Então, muitas Espelhos vezes... são uma puta iconografia do filme, né? Tá cheio de espelho, tudo tacando, se vendo. Também. Assim. Então a gente tende a reproduzir muito isso. A gente tende a É o que reproduzir ela tá fazendo. o homem que tem o poder, o homem que bota o dinheiro em casa e a mãe fica em casa. Não deixou isso tão claro assim nessa relação, mas deixou claro que era ele que tomava as decisões finais em relação ao que a filha ia seguir, se era dança, se era xadrez. Então eu acho que como criança inserida nessa sociedade, ela atua como um espelho e ela reproduz aquela mesma coisa que está sendo glorificada, né, e dita pela sociedade. E eu acho que isso é real. Mas você tá concordando comigo, o que eu tô falando é isso. Sim, mas eu queria talvez colocar de uma outra forma, vindo também de uma... Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse é o grande problema da criança. A criança, ela é literalmente o espelho do que está acontecendo. Ela é a reprodução daquela relação. Só que ela não consegue entender aquilo dali, porque ela não tá conseguindo ver aquilo dali de verdade. Ela Porque o pai mascara, né? Quando ele vê ela, ele mudou o tom. É disfuncional. Então, a criança é disfuncional. Então, ela quer tomar uma atitude e fala, não, essa aqui é o que tem que fazer. Só que, ao mesmo tempo, tem aquele pai falando, não é isso que tem que fazer. E a mãe tá falando, não é isso que tem que fazer. Ela não tem um equilíbrio da onde que entra a ciência e da onde que entra a magia. Então, ela fica sempre nessa dicotomia de, cara, eu tenho que tomar essa decisão ou não tenho que tomar essa decisão? Eu tenho que tomar essa decisão. Eu acho que quem passa sempre quem fica muito tipo assim... a educação de uma criança, né? Educar uma criança, ele sempre fica muito em função da mãe. Sim. Então, por mais que fosse uma decisão do pai, né? A mãe, às vezes, é aquela pessoa que toma a figura de, tipo, não, essa é a decisão, que vai passar, pelo menos, essa decisão pra criança, que vai educar. Então, acaba-se ficando essa coisa como a mãe fica com a figura daquela decisão, porque ela é educadora. O pai, ele se afasta disso, porque ele é o cara que vai trabalhar, ele vai Mas você tá vendo como isso é desequilibrado? A pessoa que cuida não é a pessoa que... Sim, mas isso é exatamente, isso é a sociedade, e isso é o que o filme... Isso é o que o filme isso que eu tô falando. reproduz. É eu acho que eu tô querendo colocar em só Sim, você tá certo. concordar com o que isso, você tá falando, mas colocar em outras palavras, pelo menos na minha versão. Só que ao ponto que depois, ao longo do filme, o pai vai perdendo a capacidade de escolher. E vai perdendo a vida. E vai perdendo vai a perdendo vida. a força. Essa mãe, ela passa a vir a ser essa figura mais controladora. E assim, talvez eu esteja vindo de um lugar muito da minha própria perspectiva, assim, das minhas próprias vivências. Que vivo com uma... Assim, eu fui criada por duas mulheres solteiras. Que acabam tomando pra si todo esse poder decisório e acabam se tornando pessoas, às vezes, um pouco controladoras. Porque a sociedade bate nelas de uma forma que elas acham que elas têm que responder dessa forma de tentar controlar um pouco todo esse ambiente. E a mãe, eu acho que no final, ela vai se tornando essa pessoa, no final da vida desse pai, que não pode mais tomar as decisões,
com uma pessoa um pouco controladora e pouco flexível ali. E também vem com a velhice, né? As pessoas vão envelhecendo, elas vão sendo cada vez mais inflexíveis, mais rígidas no ponto de vista delas. E aí tem esse desenrolar com a filha dela. Mas toda essa história que vem antes... O que eu quero adicionar ao que você está falando é essa questão do pai ali, do controlador, da mãe, que como você vai tornando. Ao mesmo tempo, quando esse pai entra como essa figura controladora e não deixa a mãe entrar nesse lugar... Primeiro, o filme é sobre a realização da filha. O pai e a mãe já eram. Quando você chega ali 60, 70 anos, é muito difícil você mudar. Tipo, não é sobre eles mudarem. E a mãe se preocupa, ela fala, meu maior medo é você virar aqui. Exatamente. O meu barco já foi, mas você ainda pode ser exatamente, ali, tipo... E o pai deixa claro que, na verdade, o maior medo é que ele se torne... Que a filha dele se torne a mãe. É isso. É uma coisa que é horrível. É bizarro. E a mãe também tem esse medo. Também tem esse porque medo, a mãe fica botada, a mãe é posta nesse lugar de maluca. Só que a questão é... De mulher vista pela sociedade. De mulher vista como maluca. E a questão é a seguinte, você tá num ambiente controlado pelo pai. E o pai manda naquela porra toda. E a mãe fica ali de gaiata, ali, tendo que obedecer. Apesar dela ser mais inteligente em muitos aspectos, apesar dela ter a voz da parada, ela não consegue, porque a força é imposta pelo pai. Quando aquela força morre, aquela mãe também não está adaptada àquele ambiente. Porque a mãe precisa daquela força para minimamente... Ela só aprendeu a sobreviver com aquela força. Tanto que ela fica falando, não deixa ele... Ela não quer deixar ele embora, ela quer trazer ele de volta. Porque ela, naquela situação de abuso, não sabe viver sem o abusador dela. Ela está no cativeiro da parada. Ela não teve a liberdade da questão, entendeu? E a filha está vivendo... o meio dessa porradaria. De tipo, cara, quem que tá certo? Minha mãe ou meu pai? E aí você começa a ver que, tipo, a mãe, obviamente, que foi uma vítima desse abuso. E eventualmente, né, meio que já cedeu ali no final, já perdeu as estribeiras, assim, no sentido assim, não sabe mais como agir de uma maneira mais racional. Ela tem que se entregar completamente àquele lugar mágico, que não é uma parada que funciona, tem que se entregar completamente a um cara morto, que ela vai dar a vida dela pro cara morto, e ao mesmo tempo a mãe... Dá tudo, não só a vida. Ela fala... o que você fazer? Acabou o dinheiro. Sim, e ela fala, uma das falas que é mais importante até nesse sentido, que ela tá falando com... A filha tá falando com a mãe e fala, pô, mas eu conheço meu pai. Ela fala, não, eu conheço, pai. Eu sei, você não sabe o que é. Eu sei o que é. Mas ela é tão forte que ela fala o seguinte, o amor não é pra gente fazer a parada certa. O amor é porque eu sei que ele é disfuncional e eu respeito a disfuncionalidade dele e tô tentando manter aqui. E ao mesmo tempo que isso é bonito, isso machuca a pessoa se a pessoa não consegue e ela fala, o homem guarda o que ele tem de mais ruim da esposa dele. Sim. Então ela fala assim, eu conheço todos os lados dele, você conhece essa versão... Mas não é só o homem, eu acho. Ela fala a pessoa. Ela fala, tipo, o esposo, cônjuge. Isso. Tipo, a mulher vai guardar a versão pior pro cara, o homem vai guardar... Uma relação de duas pessoas disfuncionais vai ser isso. Tipo, você vai guardar a parte mais bonita e a parte mais feia. Que é aquilo que eu te falei entendeu? Quando você entra nesse lugar... Você vai ver aquela pessoa extremamente num lugar agressivo, vai tomar no cu, vai embora, sai daqui, eu não quero você perto de mim. Tipo, e ao mesmo tempo ela vai estar no seu colo chorando, falando, por favor, eu não consigo viver sem você, e vai tentar te ajudar quando você estiver passando mal na cama, ela é a pessoa que vai estar do seu lado, entendeu? Porque ela não conseguiu diferenciar esse local, entendeu? O local da violência se torna um local de conforto para ela, porque ela não entendeu como é a parada, que é o que acontece com a filha quando vai pro ombro. Todo aquele processo não tem como dar certo. Ele é violento. Você não pode ressuscitar. Não é através do amor que você vai ganhar o mundo. Não é através da violência. Agora um questionamento, Aline e Max. Agora que a gente passou não sei quantos minutos conversando só sobre essa relação disfuncional entre mãe, pai, filha, você acha ainda que esse é um filme centrado em terror? Sim. Não é um filme centrado nas relações, nessas relações. Mas a relação... Pra depois o terror, ele entra como um coadjuvante. O que é o terror? Eu tenho muito mais medo de uma relação disfuncional do que de um fantasma voando aqui. Isso pessoalmente pra você é terror, mas eu quero dizer... Mas pra todo mundo. Não, é a realidade. Mas eu quero dizer que o terror ele entra como um elemento um pouco depois eu acho que é só uma discussão semântica. Eu acho que... grande mediador da onda. Eu acho que vocês dois estão certos. Tipo... Cara, eu acho que a grande valência de um bom filme de terror é ele
conseguir trazer pra realidade, ter uma mensagem, não ser só o fantasma, né? Mas é os fantasmas, nossos demônios internos. Mas aí, tipo... E eu falei que esse era o tipo de filme de terror que eu gostava. E o que eu acho que... Eu falei que ele ia achar pra você. 10:08 eu acordei e falei, fudeu. Eu tenho uma missão. Essa é a sua beleza, tá ligado? Mas eu concordo com você na medida que, por exemplo, o Babadook é um filme parecido, tipo, porque Sim. ele é de uma coisa muito íntima da família, de mãe e filho e tal. Mas os signos audiovisuais de terror dele estão mais presentes. Então, tipo, a situação dos dois é perturbadora e angustiante. Mas ele traz, o Babadook é uma coisa mais opressiva, é mais tipo... Puta que pariu, tá ligado? Eu vou ficar assim na cama, matutando. Esse, Ele tipo, é mais violento diretamente, né? Esse é mesmo. Não sei se... Porque ela come diretamente. a porra do negócio. Ele é menos gráfico, eu acho, o Babadook, Sim. do que esse. Mas enfim, Mas ele cria uma atmosfera de terror maior. Ela cria, então, mas ela cria, essa é a questão. ele tem a mise-en-scène mais de terror. Então ele tem a mise-en-scène mais de terror e as relações, elas são mais agressivas. É um moleque gritando, é a mãe comendo o vidro. Ela é agressiva não no sentido de mostrar um dedo, Sim. mas agressiva de jogar energia. Essa Talvez agressividade... Desde o início. a agressividade explodem desse mais. tá escondida no subterfúgio da questão. Tipo, cara, quem tá certo? Quem é o babaca? Isso é um lugar, pra mim, muito mais... Existe, né? Eu tenho muito mais medo de existe um babaca do que de um babaca gritando, entendeu? O babaca gritando, ele tá expondo uma questão. O medo é o desconhecido. Mas é o terror do cotidiano que te pega? É o terror das relações? Mas os dois têm. Não, todos têm. O que eu tô dizendo é o seguinte, o medo pra mim não tá no estardalhaço, na agressão, até porque eu já fui mais acostumado com isso. O medo tá no cara, tem alguma coisa errada aqui, eu não tenho. Tá no desconhecido. No conhecido ali do grito. Eu não tenho, já lutei, já briguei, já vi muita gente gritando. Eu sei quando o cara começa a gritar que ele não... Cara, você mora com um cara que grita... Exatamente, Perde pro eu chefe. sei que... eu sei que... Eu não tenho medo desse moleque gritando, sacou? Pô, isso é um sinal de fraqueza, sacou? O foda é a pessoa que não grita, sacou? Porque aí fudeu. Aí... Exatamente. Quando abre a São mochila, sigmas. Ele fala assim, O problema são os sigmas, não são os jiu-jiteiros que ficam gritando. Os alfas. Os alfas são os alfas, foda-se. Você bota ali, sei lá, uma mulher na frente dele e fica... Agora, Não, o realmente. sigma ele vai ficar em silêncio, daqui a pouco tira uma arma e matou todo mundo. Aí fudeu, sacou? Realmente, tendo dado alguns nomes de filmes pro Max, você fez um bom trabalho, Max. Você fez um bom trabalho. Vicky, Fez um eu bom sei que trabalho. a gente é profissional dessa merda. Sacou? Desculpa, eu tô Isso chegando agora, vai eu além, sei. isso vai além. Acordei, bora. Vamos gravar. Acho que principalmente o Babadook, eu acho que ele bate num lugar não parecido, mas de uma temática, né? De tipo, essas relações dentro de casa, mãe, filho, né? Num lugar. Porque eu também falei, tipo, Midsommar, mas é tipo uma Mas o outra Babadook é isso, vertente. ele tem mais o aspecto terror, mas é porque, vemos, ele é mais infantil, né? Tanto que no final termina com o Home Alone na parada, sacou? Tipo, Esqueceram de Mim, o final de Babadook. Ele é um filme mais infantil até na divisão desse aspecto. Ele é mais terror num signo Olha, de tipo... peraí. Você tá falando de um filme que eu amo e eu vou defender aqui. E o final, Não, pra infantil mim... não é necessariamente ruim. Não, então... Eles eu querem achei- que o livro de terror é um pouco Mas é infantil, infantil, assim, porra. O final Essa- ele pega uma Não, arminha mas o infantil. final... Não, o contrário. Eu acho o final zero infantil. Eu acho que o final, ele fala de uma temática que é importantíssima. Que é quando efetivamente você é uma mãe, que você tem momentos que você pode não gostar do seu filho, entendeu? Que você pode ter sentimentos ruins em relação ao seu O próprio Hereditário filho. é legal E saber também. lidar com isso. E isso é um tema extremamente adulto e que não Estamos é falando de falado. Hereditário. E que não é falado. Calma. Eu não tô falando que o tema é ruim. Então quando Eu você tô falou falando o final... Não, calma. É porque no final do filme. infantil. Não, o final do filme, os signos finais do filme, aquela força invisível que joga as pessoas. É literalmente um moleque com uma arminha de Não, uma o final, bestinha. não, Elinho, você não tá Isso lembrando. não. O final, Mas deixa o eu final, não tô falando final, tô falando Não, final. então, mas aí o final é a mãe indo pra um porão em que ela vai todos os dias pra alimentar um monstro que ela precisa alimentar, porque na verdade diz muito sobre essa Também é um pai relação morto, né? cara? com o filho dela, em que ela precisa Literalmente. alimentar
É um momento pra si, na verdade, que ela tem, longe daquele filho, que é um Claro que pesadelo, aquele filho, e é poder admitir isso a si mesma, de que ela precisa de um momento afastado daquela criança pra se despir de todos os sentimentos ruins que ela tem em relação àquele filho. Então eu acho que isso, na verdade, é uma parada extremamente adulta. Calma, é e claro não que é. infantil, Eu gosto. e, Não, tipo, calma, Vicky. e esse é o final Deixa do eu filme. separar as coisas. Não tô falando que o filme é infantil, eu gosto de Babadook, sacou? Eu não tô falando que o filme tem uma temática infantil, que é um filme bobo, não confunda infantil com bobo. Ele tem signos mais infantis, inclusive porque a história de Babadook é sobre uma criança Sim. com a mãe. É, deve ser Então a filha não tem adulta, como né? você ter, aqui Sim. são os adultos, entendeu? Sim. Então ele é Mas o infantil final- Não vai no brigar em pé de sentido igualdade. que a estética que dele me é infantil, é pegou um muito- livro infantil, é que um me pegou Babadook quando você uma falou palavrinha o final. engraçada. É quando Não, mas é porque o o final. eu Então, acho não, que mas ele é porque. extremamente Não, contrário de não. Não, infantil. calma. O final é porque você tá pensando na última cena. Quando eu tô falando do final, só pra gente Clímax. esclarecer. O clímax ali é o garoto na casa brigando com uma força invisível, com uma arminha de madeira. Sim. Isso é uma parada infantil. Não quer dizer que o filme é infantil, mas os A signos. mensagem por trás no final. A mensagem eu não é achei infantil, muito, é genial, muito não é. Eu gosto do filme. Mas a estética do filme, naquele final ali, ele é mais infantil. O filme é um filme mais infantil, é uma história de criança. Entendeu? Tipo, e isso me pega um pouco menos, porque Sim, eventualmente chega mas nesse eu lugar. acho que no final ele fala sobre esses assuntos, tipo, que são muito interessantes de você trazer, de, por exemplo, uma depressão pós-parto, sabe? Sentimentos adversos em relação à sua própria criança. Mas Tipo, isso é o uma começo, uma mas pra mim maternidade- dá neurodivergência. Isso é o começo pra mim. É, Aí depois, uma quando entra a maternidade- força invisível que fudeu. Mas o começo do filme é Não, genial. não só o começo, mas o final ele fala sobre isso. Quando é isso que eu trouxe essa mensagem de no final, ela entende que ela precisa alimentar um monstro todos os dias num porão para que ela possa ser uma imagem de uma mãe mais amorosa pro filho dela. Ela precisa viver essa própria versão que estava dentro dela. É a Esse vulnerabilidade, monstro, a esse monstro que subserviência. estava dentro dela, entendeu? Então eu acho que ela traz esse filme ele traz um tema que é muito necessário e não é falado dentro da maternidade e dentro dessa parada que é uma, Eu gosto, não, é isso. Eu acho o filme genial, não é? Eu que é uma concordo coisa com você. adulta. Então, tipo assim, uma das coisas que eu achei mais geniais em Babadook, que não foi o que nós estamos discutindo aqui, Exatamente. Vamos voltar, né? é exatamente o final dele. Eu sei, aí por isso que pegou no lugar, mas não é, Pegou, eu não tô me falando, pegou, eu não tô me falando pegou, da me cena pegou, final ali, eu tô me falando da pegou, construção é do isso, clímax me final, pegou. da segunda metade do Pegou filme, e eu vou vamos botar assim. defender. Eu fiz a comparação porque eu acho que ele tem uma atmosfera. Ele Essa tem. parada, eu gostei desse filme, achei ele bem legal. E eu acho que tem o terror o que isso significa, quais são as ramificações. Tipo, a gente pode falar também, e eu não tô falando isso tipo de deboche pra falar, o Pianista é um filme de terror, tá ligado? Olha o que esse cara tava passando. Mas, tipo, como você vai. Mas tem filme sobre a Segunda Guerra Mundial que é de terror, tem Operação Overlord, tá ligado? Então, tipo, aí essa parada. Então, tipo, eu acho que ele faz, eu acho que é legal que ele é paciente e que ele faz o que é necessário e não tá só buscando choque atrás de choque. Até quando a gente for falar de violência, eu quero falar disso positivamente, mas tipo, eu concordo que tipo, é difuso, é uma coisa, liberação, a Ritalina liberação lenta versus a Ritalina aqui alto-octano ali. Então, ele é de terror, sabe? Não é uma coisa que ficou escanteada, mas eu acho que ele é de uma maneira efetiva para em espaço. Ele é menos sufocante, menos o filme é opressivo do que o curto, Babadook. ele não é como se fosse um filme de São quantos 2 horas, minutos? 1h30. 1h36. 1h35, cara. Então, assim, ele é um filme curto, então, assim, eu não acho que ele demora tanto, assim, desde o começo já tem aquela cena arrancando o cabelo, que ela ficou, é difícil você ter 5, 10 minutos ali, sem uma cena, alguém aparecendo, jumpscare, o velho correndo, né, quando ela tá vendo a primeira projeção do pai, Eu acho que a ele cena do encaixa. espelho, ele tá o tempo inteiro com signos de terror ali, constantemente, assim, então é Sim. difícil pra mim. É só que a gente Essa fica coisa. muito nessa relação, eu acho, que é muito trabalhada. Eu não sei, Aline. Porque é sobre isso. Eu entendo, entendo a sua opinião. Só que eu só não separo um do outro, assim, acho que os dois estão diretamente conectados. Eu acho que foi válida a maneira que foi executado, assim, é um Então, projeto. foi uma escolha. Eu não acho que tipo, eles erraram a mão. Eu acho que eles fizeram daquele jeito. Eu entendo o que você tá falando. Eu tô mais pro seu lado nesse sentido, mas eu entendo, tipo, é isso. É quase semântico, assim, terror, né? Sim. Mas
Mas, Hélio, perceba, você não falou o que você achou desse filme. O que você achou Não, desse não, filme? Você gostou, não claro, gostou? não, obviamente. Eu gostei muito do filme. Até isso é uma questão que a gente tá falando, a gente ficar discutindo aqui sobre o filme, isso é um mérito de qual Análise. filme bom é. É. Se fosse filme horrível, a gente não ia estar falando, tá? O fato de a gente poder ficar discutindo várias vezes e não falar sobre o filme, falar sobre a temática, mostra quão bom o filme é e quão profundo o filme Superficial, não de certa forma. E tem vários, eu gostei muito do filme, gostei de quase tudo do filme, eu acho que eu tenho pouquíssimas críticas. A crítica que eu tenho pra esse filme é o CGI quando aparece ali em volta e aquele bicho o lá. CGI é cagado. Que Eu achei aquele bicho... não, Eu eu achei achei, mas cagado. o movimento dele eu achei um pouco cagado, assim, mas tudo bem, assim, ok. O CGI que mais me incomodou também foi quando ela tá deitada no círculo e tá fechando o sangue em volta dela e você vê que aquilo dali Virou os sinais. Não, eu não tenho problema da parada fechar, mas você vê que o sangue é CGI, tipo, faz sentido aquele sangue crescer ali, é o feto, é ela nascendo. Eu não gosto ali. de um plano do filme. Quando a mãe é puxada pra fora do círculo, eu achei muito Goosebumps a maneira que eu... eu achei que não rompeu com tudo que estava sendo feito da linguagem visual do negócio. Mas é 5 segundos. Não, é muito menos. É meio segundo. Eu não gostei dos olhos neons, assim, escuro. isso, Eu achei Você meio não zoado. gosta de rave em Santa Luz. Não vá no psicodália. Se você não quiser ver pessoas peladas cheias de lama, nunca vá no Só pra psicodália. fazer uma parada que a gente não comentou, que eu queria comentar de uma cena, não sei se vocês pegaram, eu acho que é isso. Tem essa questão, né? Quando você tá numa parada abusiva ali, aquilo é cíclico, né? Tipo, aquilo volta e aquilo ali não é... Não é a mãe é uma vítima, o pai de certa forma é uma vítima e ela é a vítima que a gente tá vendo atualmente, né? Não. E no final, quando ela tá presa no ciclo, toda aquela galera que levanta e anda, aquilo ali pra mim são os parentes dela anteriores que viveram essa situação abusiva, sacou? Os A ancestrais. família, os ancestrais. Na Tanto que é todo repetição mundo do meio branco, parecido com eles fisicamente, sacou? Tipo, O tamanho são dos os pênis corpos. é parecido. eu vi também. É uma coisa hereditária. A grossura Eu queria também. pausar ali depois eu pausar e falar que é tipo Aí de você verbo. me perdeu. Aí a gente Aí perdeu, você a me gente perdeu. Eu falo centrinho. o Paulo Cedrinho voltou, né? Não, Estavam então. focados no tamanho do pé dos caras. Tem zoom nessa TV? Tem zoom, é a coisa menos lisonjeira que você pode falar. Você vê vários caras pelados. Deixa eu dar um zoom pra ver aqui. Mas é interessante essa sua perspectiva. Mas de ser os parentes na repetição desses Que é a pessoa que parou e olhou. A pessoa super careca que parou e olhou e não fez aquilo nada. ali deve ter sido o... Era uma mulher, o né? principal, Então, né? eu acho que sim. Deve ter Eu sido achei que ela fala- a matriarca da família, sei lá, uma parada assim. E ela tá careca por quê? Será que ela teve Não, câncer? não sei, mas é por aí. Câncer, E assim, o câncer Eles falam câncer. desenvolve. Fala. Fala. Quimioterapia e tal. Mas a perda do cabelo conta da quimioterapia, É, né? sim, Então sim. teria que ser uma época em que a quimioterapia era... Não existia. Entendi. Deve talvez. uma geração pra trás. Não sei, eu não sei realmente. Ela tinha... outra possibilidade. Se ela tem tricomania, de repente o negócio fica essa mania estresse, puxando o cabelo, de repente ela ficou puxando. E quem viu Mas The aí Voice? seria uma Mas The ela Voice, não a filha ela faz não isso. tem tricomania, né? Ela fala, pro ritual, né? É pro ritual. É verdade, Essa é a questão. é verdade. É pra você fingir, achar que ela é maluca, mas ela não é maluca. Assim, ela é maluca Ela é de outro funcionalmente. jeito, Essa é a sacada do filme, Ela a é no inversão sentido da de que parada. ela tá num momento de muito desespero, em que ela se agarra a uma ideia e ela exatamente. compra Muita gente faz isso. completamente aquela ideia. Tenta tudo e vai e recorta os cristais ali no final. E ela recorre tem que fazer esse ritual, tem que fazer o que precisa pra fazer esse ritual. E aí ela vai fazer tudo. E aí eu pego na parada a filha precisava ter perguntado Mas, mais a filha sobre o que efetivamente era esse Sim. ritual. Não, a filha precisava ter perguntado mais sobre o que era efetivamente a vida. A filha tá seguindo ela, a filha tá fazendo... Ou Ela tá então no eles teriam ciclo que ter abusivo. explicado sem ela precisar Não, perguntar. não é isso. Não é sobre quando você perguntou por que, quanto dinheiro. A filha não pergunta nada, porque ela tá dentro, ela tá sendo manipulada dentro daquela situação completamente abusiva. O cara que chega, você fala, ele é óbvio que aquele cara é um cara do mal. Tipo, ele é completamente invasivo, ele já chega tentando parece fazer um uma diabo. Ele Ele e não a filha fala tá. nada. Mãe, Ele é que folgado, é ele isso? sempre- Tipo, a filha entende que é errado, mas ela não sabe ela não toma brigar. pra si, ela só fala a palavra mãe. É. Ela não toma pra si as Exatamente. rédeas ela é capaz
É. como um ser humano, como uma adulta, porque ela já é É. uma mulher adulta, Que acontece no funcional, final. de falar, não, ela só fala a palavra mãe. Mãe. E aí, quando ele vai pra cima da mãe, ela só fala a palavra mãe. Ela ainda tá mãe. infantilizada nesse processo. É, ela E no tá- final, ela quando tá ela muito deixa de ser infantilizada, é quando ela toma isso pra ela. Que ela fala, mãe, você é uma filha da puta. Você podia ter sido melhor. E olha aqui, eu vou cuidar dessa porra agora. E aí ela vai pro céu, sacou? É quando você quebra essa E assim, barreira. ela que você esculacha, quebra mas a também barreira. fala. Mas tentou. não, é o amor. É a questão do amor. O amor, você não pode. A violência, ela faz parte da vida. Não adianta você negar e ser só paz e amor, porque isso não vai funcionar. Você tem que saber afastar as pessoas que são violentas na sua vida, entendeu? O amor não é a entrega total. O amor é a vulnerabilidade, mas é a vulnerabilidade inteligente, de cara. Sim. Eu tô me entregando aqui, mas vocês estão errados e no momento que vocês perderem a linha, eu vou bater em vocês, sacou? Tipo, é o Frankenstein da parada, de certa forma, ali, É como né? você fala comigo e com o Sandy É. também. Eu É, não, tô eu tô- percebendo aqui que eu tô numa relação de cativeiro parecida. Eu acho que é importante também eu falar que, por mais que eu tenha batido no filme, no que poderia ter Bateu, sido beleza. feito melhor, Uhum. em que eu achei que poderia ter sido feito melhor, mas que foi uma experiência interessante, que eu gostei do filme, que trouxe muito diálogo aqui, muita discussão. E do passeio noturno, você gostou da fugiu experiência do- do passeio noturno? Eu ainda tô vivendo ela. Espera, chega na parte do ritual, não sei se você vai gostar. Será que a gente já... Mas que acho não? que sim. Por que não? Sabe por quê? Porque eu sou muito opinhuda. Então eu sabia que isso aqui ia dar Ótimo. bom. Ai! Aí, pra você ter experiência aí, vamos ver se um dia você vai ter coragem de usar isso na rua. Eu vou. Vamos pô. pra... Eu sei. Tirar uma foto e tá Senão igual não ia te dar. Uma das primeiras coisas que eu vou renovar é eu quero a camiseta, pô. Exatamente, então, tá aí. Esse é o nosso cego. É o tamanho PPM. Você vai usar pra pô, de porque pijama. eu não sei. Ah, mas é o feminino. Eu comprei um M, feminino Não, M. mas é um M feminino, então é um M neném. Vê como é. Amei. porque Essa se é eu maior. Essa é uma Edmilson. É. Gigantesco. Futuro convidado. Futuro convidado, a gente já discutiu. A gente já teve uma discussão se a gente conseguiria trazer de missa O pra cá. conselho. Amei, amigos. Obrigada. Nada. Seja muito bem-vindo ao canal. Se quiser vir mais vezes, está Vou vir convidado. porque eu sou extremamente opinhuda. É isso. Falo pra caralho. É isso. Vem de uma premissa de eu com, sei lá, 16, 17 anos discutindo até morrer com o Hélio no bar. E no final eu ouvi, Isso é... você caiu na pilha. Você caiu na pilha do Hélio. É. Então, assim... Isso é relação possível. Ele era assim. Agora ele é só Eu tô tentando homem, melhorar, agora eu tô tentando virar um mago, né? Mas de certa forma, Eu sim. sempre caio na pilha. Não, mas de certa forma eu era Porque eu um amo discutir, o Hélio ama discutir. Agora... Que dupla! Tudo bom. Cara, as duas pessoas nesse livro são muito boas, cara. Eu fico sem palavras, assim, sem imagem. Vamos pra Você já viu algum vídeo do passeio? Já vi. Você sabe, já ouviu falar de critérios? Já chegou nessa parte, nessa altura do vídeo? Eu acho que não. Tá, no final a gente sempre avalia os filmes sobre alguns critérios aleatórios e dá notas igualmente aleatórias, que não precisa ser de 1 a 10, pode ser uma coisa mais abstrata. E bom, eu vou deixar você por último primeiro, mas Hélio, Façam vocês. eu quero que você fale sobre a violência e efeitos especiais de The Surrender. Cara, eu vou falar o seguinte, eu gostei muito, tá? Violências especiais. Primeiro, eu vou trabalhar mais no lugar prático aqui, no lugar físico do que o lugar emocional, porque a gente já gastou horas discutindo sobre a porra dessa violência emocional. Mas a violência... Até as cenas físicas e tal, tipo o corte do dedo ali, eu gosto daquele olho no espelho, sabe, aquele efeito. Eu gosto do olho no espelho, desculpa. Não, mas é verdade. Quem sabe, o narciso. Ele tá sempre de olho. A questão é assim. Seu olho fica muito claro no espelho. Exatamente. Tá vendo? Não sei se dá pra ver a bolinha no meu óculos. Como se fosse a íris. E aí, então, tem esse lugar desse olho no espelho ali que eu gosto. Eu gosto quando ela corta o dedo. Eu gosto da cortando o pulso. Eu gosto de quase tudo ali. Eu gosto da maquiagem do pai, o pai aparecendo. Então, assim, eu tenho muita pouca reclamação. A reclamação que eu tenho é aquela porra daquele bicho e o círculo fechando. Quando bota o CGI, bota as coisas
não orgânicas, né? Como o próprio filme tá falando sobre, né? Que tem que obedecer à organicidade, né? Não pode trazer o vivo de volta, o morto de volta, o vivo de volta, foda. Não pode trazer o morto de volta. Reverter a entropia. Reverter a entropia. Quando eles revertem a entropia e jogam pro mundo digital, o filme perde um pouco. Nunca vi uma Mas- reversão entrópica boa. Eu quero que a entropia botar a pasta de dente de volta na porra do bagulho. Não pra reviver o meu time. Exatamente. Então, assim, a nota que eu vou dar pra esse filme é esse, tipo, né? Voltando ali, eu gostei muito, mas tem pouquíssimos defeitos, assim. Eu vou dar que nem a... Puta, pior é que não... Tá. Que nem a... Uma dupla de 3. Não, eu ia falar, a jornada uma dupla de treino é muito bom. Eu já não posso que isso, eu não vou fazer você. Que nem ali a jornada daquela mulher pra sair daquela situação, assim. É muito boa, esse é o caminho, mas tem os defeitos, mas ela não tem tanta culpa também, né? Perfeito. Então, eu gostei muito e também... Mas qual é a nota? Não entendi. A jornada da mulher pra sair. Você pode falar... É um critério. Você pode falar um número. Um triângulo de um cilindro, pode falar um número... Você pode falar é mais, sabe... É abstrato? Mas não ou precisa necessariamente. ser Pode ser numérico. Pode ser numérico. É livre. Pode ser um som. Você pode falar Não uma jogou cabeça. Dixit. Pode ser o que quiser, é uma representação daquele sentimento. Seja através de nota ou seja através de uma imaginação. É disruptivo pra mim. Mas você pode dar de 0 a 10. Mas enfim, a minha, tipo, eu achei muito bom e isso conversa um pouco com a coisa do terror, Babadook e tal, que tipo, às vezes a gente sente que essas coisas existem, tipo, o Terrifier, o filme lá do palhaço, tipo, vamos botar o máximo de coisas absurdamente violentas nesse filme, chocantes, isso aqui, tipo, nesse, a violência não é o contrário de violência gratuita, ela só existe quando se faz necessário. O filme tem 1h30, e aí tem algumas cenas mais pro final, que são gráficas, e quando é preciso... Qual foi? Eu queria voltar num ponto que eu esqueci. Pode botar? Tá, deixa eu só concluir isso aqui. Quando preciso, quando a história pede, eles fazem uma coisa violenta e é muito bom. Até, o cocuruto dela machucada é a coisa mais angustiante do filme, quando ela puxou o cabelo. A versão diabólica dele, as criaturas saindo da espinha dele, que nem a porra da substância, os dedos cortados, e ela persiste. Ela interagindo com o mundo sem 2 dedos, ficou muito realista, cara. Eu queria ver como é que eles fizeram isso. E só dificultou a vida dela. Esse é o ponto que eu queria bater. Tá. E quando o Padre Quevedo ali... Ele é o contrário do Padre Quevedo, não, porque ele acredita na paranormalidade. Quando ele perde a porra da mandíbula, ficou legal, ficou tipo um negócio bem feito, todo mundo se fagocitando ali. Então, tipo, ele fez só o que o filme pedia dele, sabe, que devesse existir, e eu achei que ficou muito bom. O filme... A conversa de milhões, assim, é um filme que não foi caro, eu acho. E eles se viraram ali, eles fizeram um bagulho bem feito, cuidado, né, com a obra e tal. Então eu vou dar uma dupla, não, porque é mais do que isso, uma dupla de 2,3 pessoas. Tá. Dessas, é uma dupla. Essa é a minha nota. Uma dupla de 2,3. Não, vamos deixar ela fazer a crítica e depois do final eu volto ali. Uma dupla de 2,3 pessoas em... 2,3 é o máximo. 2 de 2,3. 2 de 2,3. Eu dei 2. Ela deu uma dupla. Uma dupla de 3 é 66%, não é tão bom assim. Tá. E os 33 que não existem, aparentemente. Vicky, violência Você quer só artificiais. voltar pra falar de... Não, quando você Faz termina, faz a sua pra gente pegar essa energia e aí quando você acabar eu entro na parada. Antes do próximo critério. Eu vou tentar desvencilhar a minha opinião do filme da minha opinião da experiência. Porque eu acho que foi muito legal a experiência de vir aqui, assistir um filme, tomar um vinhozinho e agora tá discutindo sobre o filme. Falando que eu preciso, às vezes, de um tempo pra processar o filme. E talvez ele fique um pouco comigo e aí a minha opinião venha a melhorar sobre o filme. Eu bateu em alguns lugares pessoais. Mas é Assim, isso. A gente então. tá aqui processando Sim. junto, né? Em vez de processar sozinho. Mas, Vicky, violência e efeitos especiais. É o que eu quero. Violência e efeitos especiais. Teve violência a ponto que eu derrubei meu vinho, eu tomei um susto. Calma, esse é outro continuou critério. o ciclo de violência. Bom, eu tomei um susto. Efeitos especiais. Cara, teve uma hora que eu, tipo assim, olhei pra tela e falei, porra, esse CGI tá zoado, mano. Então, O capeta. aí ele Eu realmente gostei. vai perder O pontos. design. Vai perder pontos nesse momento.
E eu acho que vou repetir um pouco do que foi falado. Eu acho que eles fizeram o máximo do que eles conseguiram com, né, a mesma casa, o mesmo ambiente. Então foi muito tratado isso de... Que casa? Pô, uma casona, a gente falou, pô, caralho, uma mansão isso aqui. Né? O filme Linda, se passa numa casa. desenhado provavelmente pela mãe, que tem aquelas pinturas e tal. O espaço é lindo, não parece realmente ser um filme que exigiu muito dinheiro. E, Só o aluguel dessa casa aí, desse Airbnb. A parte de maquiagem funcionou muito, mas a parte de quando eles entraram com efeitos especiais, realmente, a parte do CGI, eu acho que ficou faltando. Uhum. Tudo bem, mas me tirou um pouco da atmosfera e eu fiz um comentário, tipo, instantâneo na hora. E aí a minha nota vai ser um pouquinho ali na escala. E aí eu acho que pra efeitos especiais e violência, eu vou dar um 5.5. Então, de? 10. Então, bem normativa, assim, tá bom, bem normalzinha. E só voltando ali, o ponto, questão que eu tinha falado da violência e tal, que eu queria ter citado essa questão de, tipo, quando você vive num lugar abusivo, você tem a violência como que você acha que é esse, tipo, a sua casa, porque, voltou tudo. Esse é o final. Tá, eu esqueci de falar isso. Só pra gente voltar nesse ponto que eu acho que é um ponto importante, que é o seguinte, quando você tem essa questão do adicto, quando você tem essa questão do disfuncional, é porque uma das soluções, a gente foi feito para viver em comunidade dentro de uma casa. Tipo, à noite, ela é um lugar bom para se divertir, é um lugar que a gente precisa ir, mas no final do dia você precisa voltar para casa, sacou? Tipo, se você dorme na rua, se você mora na rua, é um lugar muito agressivo. Se você vive constantemente em um lugar agressivo, você eventualmente tem que se tornar uma pessoa agressiva por autodefesa. Você tá descrevendo Minecraft pra gente. Mas por isso que ganha todo dinheiro. Nada vendeu mais na história. Exatamente, isso que eu quero dizer. A rua, ela é um lugar agressivo. Então, assim, todas as fábulas no mundo vão ser sobre a noite é um lugar perigoso, sacou? Tipo, porque é um lugar perigoso, entendeu? Menos Midsommar. E essas pessoas que vivem na noite, muitas vezes elas vivem em famílias disfuncionais que elas têm que sair daquela casa, porque aquela casa que é para ser um lugar de conforto, que é para ser um lugar que ela vai para descansar, ela não consegue descansar, porque o pai e a mãe estão brigando dentro daquela casa. Então a solução delas eu preciso sair e ir para fora desta casa, lá eu vou me acolher nas drogas, vou me acolher nas pessoas, vou me acolher no que eu precisar me acolher, porque dentro de casa é um lugar muito estressante para mim, entendeu? E uma das soluções, para mim, né, uma das curas para esse processo é você entender que você vai descansar em casa. Você pode ir pra festa, mas você não descansa na noite, entendeu? Tipo, à noite, não, você pode descansar na noite em alguns aspectos, mas ela não pode ser, mas ela não pode ser o seu cotidiano, ela não pode ser a sua estrutura. Mas quando você falou sair, seria uma pessoa que mora efetivamente nessa casa, né? Porque por mim, tipo assim, quando você estava falando, poderia ser também, tipo, você sair dessa casa como você sair dessa casa para morar em outro lugar. Pra tentar romper um ciclo. Mas calma, calma. É a comunidade. Não, você tem que sair dessa casa se ela é disruptiva de certa forma. Você sai. Acabou. Por isso você tá na rua. Você sai, você morar em outro lugar. Você vai morar até em outro lugar, mas você não tem aquela base. Muitas vezes as pessoas que vão morar em outro lugar, elas ficam perdidas que elas não têm aquela sólido da comunidade, da estrutura inicial da parada, sacou? Tipo, eu tô pensando na dupla. Eu tô pensando na dupla. E aí, a questão é a seguinte, tanto que o processo de conserto, o momento que ela vai melhorar é quando ela volta pra casa. Que ela abre a plank e ela vê a casa dela de novo e ela entende que a casa apesar de ser disruptiva, ela foi disruptiva porque aquelas pessoas estavam passando... Você acha que o momento de cura é só quando você retorna? Calma. Você acha que a cura não pode acontecer fora? Não. Calma, não é... A cura o processo vai acontecer fora. Se você não sair desse ciclo, você não se cura. Sim. Mas o que você tem que entender é que, por exemplo, eu não tô falando assim, por exemplo, eu tenho uma família disfuncional. Não é eu voltar pra essa família disfuncional, não é eu voltar pra casa nesse sentido. Eu criar a minha casa. É um lar.
Eu tenho Casa meu lar. versus lar. Eu ter a minha casa fixa aqui, eu chamar meus amigos, chamar minha comunidade, criar. Fazer vídeo. Eu tenho que ter uma estrutura. Isso que eu não tava entendendo. Isso aqui, ó. Essa é a família. Eu também, eu acho que muitas pessoas vão se identificar na questão do tipo, um lar disfuncional. Você sai disso, você tem uma relação muito melhor com todas as pessoas que estavam nesse lar disfuncional quando você sai disso. Sim. E a ideia de retornar pra isso me Não, parece algo péssimo. mas é algo péssimo, não é conceitualmente, para né? retornar. Não é para você retornar para o lar disfuncional. Se aquele lar é disfuncional, você não retorna. Se seu pai não pede desculpa e não entende que ele é disfuncional, você não volta pro seu pai. Você cria o seu lar. Só que você precisa ter um lar. A gente, como ser humano, é uma questão de energia. Se você não tem uma casa, se você não tem... E o lar pode ser seus amigos. Nem Família sangue não é é... ser humano, né? Família não é sangue. Família Sim. é a comunidade. Família não é sangue, família é a comunidade. Então, assim, você precisa ter aquele grupo de suporte, aquelas pessoas que vão te ajudar, e você precisa ter uma estrutura. Isso é energia. Mas Você não qual era o tem... Viver na lance do- rua é tudo louco, é tudo Mas novo. qual era é o tudo- lance do retorno? Porque as pessoas que muitas vezes estão nessa parada disfuncional, elas vão por esse mundo da... Cara, eu vou ficar na noite o dia inteiro, eu vou ficar, sei lá, fazendo o que quiser, porque lá é um lugar de conforto delas. Só que é uma questão de energia. Toda vez que você vai pra noite, apesar daquele ser um lugar, teoricamente, que você já entendeu a dinâmica, entendeu? E você fica tranquilo naquele lugar que você entendeu a dinâmica, ele é um lugar violento, de certa forma, porque a música, as bebidas, as pessoas sempre chegando gente As pessoas desconhecida. literalmente violentas. Sim, pessoas violentas sempre chegando. E aquilo dali é legal ir, você precisa ir. Mas se aquilo for a sua base por muito tempo, você se torna uma pessoa violenta porque você tem que sobreviver naquele lugar que é intrinsecamente violento. E a violência ela não é pra ela estar fora, a violência faz parte. Mas ela não pode ser a base da parada, entendeu? A base tem que ser uma casa Mas alguém confortável. vive isso? Porra, todo mundo que é adicto vive isso. Literalmente. Não. Essa é a adicção, é sobre isso. A adicção é a pessoa que não consegue criar uma base estrutural porque ela associa esse lugar de conforto, que era teoricamente o lugar de conforto, que é a casa, é o lugar onde você tem a Você família. não pode parar pra não ficar preso com Pra seus não ficar pensamentos. preso no seu pensamento e não ficar. E aí você começa a ter uma pessoa que vai se aproximar de você pra criar essa relação e fala, não, eu não quero ter uma família, eu não quero ser que nem meu pai e mãe. Attachment avoidance. Você sempre cria. Se essa pessoa tá chegando num lugar muito bom, eu tenho que sair daqui porque isso vai dar merda, porque eu vou me lembrar da minha casa, que é o lugar que dava merda, então eu preciso ir pra rua, conhecer nova experiência e fazer a minha cabeça ficar em silêncio. Entendeu? Porque o barulho é onde eu fui criado. E o barulho é o lugar de silêncio que eu acho que eu tô confortável. Só que no mundo não é assim que ele opera. Entendeu? Tipo, a gente tem energia. Não tem como você ficar em silêncio num lugar que tá todo mundo fazendo barulho. Entendeu? É inevitável. Não tem como você descansar ali. Você pode até achar que você tá descansando porque você foi criado num ambiente hostil. Mas não é em um ambiente hostil que você descansa. Você descansa em um ambiente passivo. Essa era só minha coisa. Essa ideia de retorno, na verdade... Não é retorno à casa física. Não é ao conceito, a estrutura. Ele é a formação de uma nova casa. Exatamente. De uma nova De estrutura. um novo lar, de uma nova comunidade que entenda e que te dê suporte. Que seja funcional, exatamente. Senão você vai ver sempre... Você foi criado num lugar disfuncional. Então você não quer ir pra casa porque você está associando casa a lugar disfuncional. Mas é muito difícil, tipo, quando você só vive relações disfuncionais, você, tipo, ter um parâmetro pra... Esse é o calvário dela, não qualquer coisa Mas essa é quase impossível. Você só vai conseguir fazer isso com a comunidade. Comunidade, muita terapia. Muito diálogo interno. Entender todo esse processo. Senão você vai tomar várias decisões erradas. Exatamente. Vai ter, a questão é a seguinte, é isso que eu tô falando, é exatamente isso, a adicção. A mãe que acha... mas é porque você fala... A mãe que tá dentro desse processo, que tá fazendo, que tá guiando ela, que é uma pessoa que já tá fodida nesse processo, ela fala, corta o dedo. E a filha, cara, corta o dedo? Como assim? Como é que violência vai me tirar desse lugar? Corta o dedo. E ela corta. E aí, quando ela tá presa ali, ela não sabe como sair, a mãe fala, a terceira coisa que tem que fazer. Ela, como ela tá seguindo esse lugar de violência, ela vai cada vez mais se violentar, porque ela acha que é violência que vai tirar ela dali. Então é o cara que fala o seguinte, eu preciso sair e usar droga. Não, eu preciso usar mais, porque é aqui que eu vou descansar. Você nunca vai descansar ali. Tipo, não é que você não possa ter violência, mas se você entrar nesse ciclo, você vai morrer no final e cada dia vai ficar mais difícil. Você vai se curar quando você parar de correr atrás da violência e entender que você precisa ficar em casa
E isso não quer dizer que você não possa sair e fazer atos de violência, mas atos de violência... Sair de fazer atos de violência de vez em quando. Escrola um pouco e mata um pouco. Gente, você teve uma interpretação muito interessante sobre Esse filme o começou filme, com o âmago dele. sobre o filme e toda a violência sendo utilizada de uma forma para, tipo assim, rompimento desse ciclo. Não, eu achei muito interessante. Não é a violência que vai romper o ciclo, entendeu? O que rompe o ciclo é o amor. Mas o amor, às vezes, mas não é o amor. O amor é muito violento. O amor mas não é esse amor primal 100%. Entendeu? Não é esse amor que é tipo. Tem um amor que é demonstrado aqui. E não é um amor que é também. Aquele amor completamente mecânico que é o amor utilitário. É esse balanço entre o amor primal e o amor utilitário, entendeu? Tipo, é literalmente o yin yang do é magia. Sacou? A magia não é 100% mago, não é 100% robô. É um clérigo. Ele é um mago, mas ele pode usar armadura e espada. Exatamente. É literalmente isso. Porque na internet fica muito fácil quando você... Exatamente. Pois é, né? Quem diria que todos os jogos... Quem diria? BioWare. Não, mas eles diriam porque eles estudam essa porra. Ninguém que fala sobre magia tá falando sobre... Magia não é magia, né? Magia... Tem até aquele podcast, né? Que é uma das maiores obras criadas no mundo. Tem uma pessoa que entende muito. Que é o... Da psicodelia. O Midnight Gospel, que o último episódio... A gente vai terminar aqui e aí a gente vai fazer... Midnight Gospel, que tem um episódio que... É um episódio, uma das coisas mais lindas da história. Vocês têm que ver isso. E fala tudo sobre essa questão de espiritualidade. A mãe dele tá falando, espiritualidade é uma forma de enxergar a verdade, não é uma forma de fazer magia, por assim dizer. Mas esse episódio é sobre um filho que está falando com uma mãe que vai morrer em um mês. E ela literalmente morre na vida real. Então a conversa. E a mãe dele é uma pessoa muito espiritual, uma psicóloga. E é eles rindo e dissecando as experiências de vida deles, enquanto a mãe tá meio que dando tchau pra mãe dele, assim. E a mãe dele morre na vida real um mês depois, assim. É uma das coisas mais lindas já feitas, assim. Toda a experiência é genial. E a mãe dele é uma pessoa muito iluminada, assim. Vale a pena, procurem sobre isso. O último episódio de Midnight Gospel é daquele Carly Durden, sei lá, aquele... Esqueci qual é. Duncan Family Hour é o episódio com a mãe dele. Só procurar que vocês vão achar. Voltando pro critério. Vicky, você vai começar o segundo critério. E eu acho que é um critério sobre o qual você já pincelou. Que são sustos e terror psicológico. Nós três falamos bastante sobre isso já na resenha, né? Mas... Já. Sustos e terror psicológico. Eu acho que tem alguns jump scares no filme. Esparsos. E eu vou falar, eu não gosto muito de jumpscare, cara. Tipo, sim, fez o meu vinho voar no sofá. Por isso eu não gosto. Ele gosta menos ainda. No sofá dele que... Mas não é uma parada que, tipo assim, não é uma ferramenta, porque é uma ferramenta, né, que usam em filmes. Não é uma ferramenta que me pega. Eu gosto muito mais da atmosfera de terror, um terror que fica... que a gente sente o filme todo, que dá aquela agonia. Até isso, tipo assim, da mãe puxando o cabelo, sabe? Me pega e eu faço um visceral do que, tipo assim, porra, isso foi Michael Haneke da vida. Um jumpscare. E, porra, um dos jumpscares é esse olho... Qual foi o que te fez espelho, que me achou... Que eu achei zoado. Eu achei zoado. O que eu joguei o vinho... Agora eu não sei dizer qual foi. Foi no círculo ali, né? Foi quando ele puxa. Já sei. Foi quando ele puxa a mãe. Essa que eu não gostei. Foi quando ele puxa a mãe. Me pegou. Talvez você não gostou. Eu acho que eu tava um pouco desprevenida. Imersa de Então, assim, eu diria que eu tenho uma sensação meio a meio em relação a esse quesito. Porque tem um pouco de jumpscare. Não é um filme que teve mais jumpscare da vida, mas os que teve... me pegaram, um deles me pegou porque eu joguei um vinho. E no final, quando você assiste um filme de terror, é isso que você quer. Você quer sentir medo. Você quer ser imerso nessa situação. Então, num momento, eu tomei um pouco de medo e eu fiquei desconfortável pela atmosfera, que eu acho que é isso que o filme se propõe a fazer, sabe? Essa coisa do arrancar o cabelo, essa coisa dos dentes que ela deixa cair e ela fala, porra, dente, os barulhos. Então até me pegou um pouco, mas acho que eu tô meio a meio. Vou botar essa nota. Meio a meio. Eu posso só dar nota? Vai. Eu quero exatamente complementar o que ela tá falando, que pra mim é o seguinte, eu não acho que jumpscare
sempre bom. Mas também não acho que é pra tirar também. Eu acho que tem É momento. válido, Eu ia é falar válido. E eu acho que a sua nota é perfeita, porque a minha nota ia ser isso. Meio Que é a a meio. meio a meio. Não, mas meio a meio diferente. Eu acho que esse filme é equilibrado. Ele bota o terror psicológico quando tem que ser o tempo inteiro. Ele bota um outro jumpscare pra não te deixar naquele lugar só. Fez é um a filme- coisinha de um cara. não é só um filme de relacionamento e tal. Mas o olho neon no espelho. Achei Eu que quero foi- ver esse cara. Eu gostei. Eu vou dar a minha nota pra isso, vai ser um yin e yang. Yin e yang, assim, meio a meio. Ying do Yang. É. Merda. Tipo, essa é a parada. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, tipo. Quer dizer, o filme não precisa ter jumpscare, mas eu acho que ele tem um lugar. Algumas grandes cenas de terror da história são jumpscares. Vejam o Exorcista 3, se vocês quiserem uma aula sobre jumpscare. Quando é um bagulho bem feito, né? Eu acho que esse filme. Você vendo o Vadinho ali se jogando no pé Eles dão pra dele? mim o meu frente. Vamos trazer ele. Ele tá Vai jumpscare. falando, vai falando. Não, Ele é um novo convidado. eu não acho que ele é muito arrebatador nesse sentido. Tipo, a parada do vinho que te pegou, eu não tive essa experiência. A gente teve uma vez que eu tive alguma antecipação de que ia dar ruim de jumpscare e não deu. Você quer ir. Fala. E aí a gente tem que tingir ele todo de preto pra ficar mais passeio noturno, assim. E botar uma lente verde se os olhos dele não forem verdes, não sei. Por Cara, vermelho, passeio noturno, não sei. criadores de passeio noturno são presos. Os animais, raça pai que está dividindo a cela no Hashtag é preto e vermelho. Eu acho que os olhos tinham que ser vermelhos. Pode ser, tá tudo... Pra bom entendedor, meia palavra basta. Estamos na Vai final da lá, Libertadores. Lá vem, caralho. Por isso que foi difícil chegar hoje. Mas é mais o terror psicológico. Eu acho que ele toca em questões muito reais. Vai derrubar a porra da câmera. Muito reais de dinâmicas problemáticas entre familiares e de luto e de lares arrasados. Então isso é a parte boa. Os sustos não me pegaram muito. A iconografia de terror é boa. Todo aquele ritual, a gente já viu vários círculos de cal ali, e esse é legal, o carinha Sigma lá é interessante. Os caras... A gente falou um pouco dele, né? Ele falou pouco também. Ele não se ajudou. Ele chegou ali, ele recebeu literalmente umas 45 caixas de banco imobiliário. Imagina o roteiro desse cara, como é que ele tava dando o roteiro. A gente criticou durante o filme de que ele só recebeu dinheiro e não trabalhava. Ele só Ele mandava tá as sentado ali mulheres. no Foi coquetel. literalmente o que ele fez no Faça, filme, né? Foi faça. o que ele E aí quando ele perdeu a mandíbula, ele não ficou menos articulado, ele ficou igual. O ator era literalmente igual a esse cara, tipo, ele não trabalhou nada naquele filme, ele só ficou sentado. Recebeu ali, aquele era o salário de verdade dele daquela quase todo Pergunta, pra orçamento. onde o dinheiro foi? Acho que queimou. Foi parte do ritual, ele era tão pancário que ele queimou. Vamos trazer esse questionamento? Não, O dinheiro foi não. porque quando ela voltou, ela não viu mais o dinheiro. Não, ela veio que Ele o saco tá O dinheiro vazio. tava simbolizando alguma coisa? Não. É porque aquele cara era Celeste, safado e ele não queria perder o dinheiro, na minha opinião, Ele sacou? fez o quê com o dinheiro? Ele escondeu o dinheiro dela, porque ele sabia que ela ia ser uma força disruptiva de tirar aquele dinheiro. Então, quando ela vai embora, ele pega aquele dinheiro Esse e desaparece cara, com ele é o tipo dinheiro. Los Hermanos. E ao mesmo tempo pra falar que o dinheiro não importa, o simbolismo, sabe? Sacou? Ele Ah, tipo- será que ele queimou o dinheiro? Porque ele é um abusador, ele vai deixar você nesse lugar de ele queimou o dinheiro, ele escondeu o dinheiro, o que tá acontecendo? Ele não é pra você ficar Então, confortável. falando em abusador, ele é tipo Los Hermanos, e não é só pela barba, é porque o dinheiro que ele recebeu pra fazer um ritual é tipo aquele show no final de ano no circo que tem. Los Hermanos acabou, né? Ele vai fazer um show. Esse cara, na verdade, vai fazer um a cada 5 anos. Eu sou fã. Eu também, cara. Eu gosto. Quando eu fico na merda, eu não fico falando sobre The Surrender. Eu ouço sentimental. Não repite. Mas, porque o Rodrigo Amarante é melhor que o Marcelo Camelo, mas pô, Sim, é isso. Mas eu não vou na sim, porra do show de sim, fim de ano sim. desde que essa banda acabou. Faz o quinto álbum De e tá fim de acabado. ano, não. A gente vai no do Planet Ramp, inclusive. Se porque o último veio um saco grande. Achar a gente lá. Sim, e dá... In the Pit. In the Pit vai se resolver todas essas discordâncias que a gente vai resolver. Caralho, na toda a hora de- galera do Jovem Nerd vai João achar Lopes- do Planet João Ramp. Lopes chega A gente assim. tocar na pista. Então, é mais as implicações da sociedade, de como isso é, das relações interpessoais, do que os elementos assustadores de fato. Assim. Eu acho que eles fizeram bem a iconografia, mas não é um filme muito perturbador, acho que o Babadook fez isso melhor. A minha nota é... O que tem aqui? Essas
que quilharias aqui. O tanto de dinheiro que eu conseguiria na loja de penhores por essa é a minha nota de sustos e terror psicológico. É pequeno, mas pouquinho, então. Esse não vale nada, essa porra. Que nem eu. Eu vou começar o último critério, que é atuações e credibilidade das ações dos personagens. Eu acho que, pô, esse filme é um filme de pessoas conversando numa casa linda. E ele sustenta muito, porque, pô, todo mundo tem literalmente 4 pessoas. Se você contar a versão antiga deles, tem umas 7 pessoas, assim. Mas enfim. Mas, então, o foco, né, narrativo tá ali no presente e coitado do Toninho do Diabo, eu não quero avaliar ele. Mas os outros três, pô, mandam muito. A mulher principal, ela é incrível, assim, tipo, mostrou ali o alcance, ela teve que fazer tudo nesse filme. E eu acredito, eu acho que não fica tosca. Às vezes a gente tem dificuldade em crer nas emoções sendo vendidas naquela situação. Eu acho que ela vendeu perfeitamente. A mãe manda muito bem também. As brigas são brigas que poderiam acontecer sem ritual satânico nenhum. Uma ideia cuspida escarrada ali entre elas. Tá, não me desculpe. Poderia. E o pai, acho que ele simulou bem o câncer. Eu tenho algum lugar de fala pra falar disso. Mas enfim, ele, o cara, ele quando ele tá harmônico, ele abusivo, jovem, é incrível. Ele é o Michael Fassbender, Wish.com ali, não é não? Ele, eu achei que talvez. Mas ela mais jovem também. A principal é a braba. E é isso, esse tipo de filme nunca vai ser considerado pra nenhuma premiação, mas mandou bem pra caralho. Eu dou uma nota um reservado Cabernet Sauvignon, pelo preço que foi pago, tá valendo muito e eles não patrocinam a gente, mas essa é a minha nota pra atuação. Mas você quer falar, Vicky? Quero sim, obrigada. E vai dar essa nota. Obrigada, Max. Não, então, as atuações, eu peguei muito no início. Quando o filme começa, que tem aquela cena que a filha tá tomando conta, tipo, a primeira vez, né, ali do pai, que ela acha uma mancha no tapete, ela começa a limpar, e aí ela acha um saquinho com um dente. Me pegou muito no início do filme, que eu achei, inicialmente, talvez não tenha pegado com vocês, eu achei a atriz um pouco caricata no início do filme. Eu achei que ela tava com uma reação um pouco assim, demais. E ao longo do filme, eu achei que ficou perfeito. Só que parece que eles filmaram essa cena inicial depois que algumas coisas aconteceram. Antes dela fazer aula de teatro. Antes dela ir pro Cato Sapato. Sim, pra você achar que ela é maluca. Não, pra dar o impacto. Que talvez Tô tiradinha de Vingadores. Aquela cena inicial, tipo, você não quer acreditar nela. Se ela tivesse sido colocada em outro momento. De tipo assim, imagina, você vê várias bizarrices. No momento que você vê várias bizarrices, você já vai estar um pouco mais calejado pra você ter uma reação um pouco mais efetiva, assim, um pouco maior. Agora, quando o filme começa, ela efetivamente vê aquele primeiro, sei lá, xixi, aqueles primeiros dentes, eu acho que a atriz, que é a principal, a filha, né, ela tem uma reação um pouco além. E aí eu não sei qual foi a ordem de filmagem, etc. Mas depois disso eu acho que fica, tipo, perfeito. Ela jogar o dente no chão é meio... Essa cena deve ter sido... Ela fez como se fosse uma coisa, tipo assim, um pouco demais. Tipo, mano, todo mundo brincou com a fada do dente, tá ligado? Não, mas ele tem uma venda... Se eu achar dente debaixo da cama moleque, eu vou fazer... Não, sim. Por que eu vou procurar? Mas eu acho que, às vezes... Vê a chamada. É uma parada muito mais interna, tipo, você fica um pouco enojado do que, tipo, você fazer uma coisa, tipo... Tipo assim, como se fosse a parada mais nojenta. Parecia que ela te encontrou com Eu conheço gente assim, tá? Parecia que ela te encontrou com cocô. Parecia que ela te encontrou Que fezes. fica assim. Eu achei um pouco excessivo. No início. Depois eu achei que foi perfeito. Então, eu vou levar isso em consideração quando eu der a minha nota. Tá bom. Mas é isso. Eu achei que as atuações foram efetivas, a ponto da mãe me irritar, quando ela me irritou como a mãe da Meredith Grey, e ela me irritou como a mãe dessa outra personagem, porque eu não lembro mais o nome dela. Megan. Mais uma Megan aí, para contas que a gente já falou sobre a Megan. Então, é isso, tipo, ela me irritou, e nisso eu vejo que ela foi muito efetiva.
A atuação do cara que não fala fica um pouco difícil de julgar, porque é muito corporal. Que vida né? mansa desse cara, hein? O homem não Eles trabalha. removeram a maxila dele. Ele só bota as Mas, mulheres pra trabalhar, e aí isso me irritou também. Mas eu acho que essa irritação é, de novo, um bom trabalho. Então, Ele é quase um charlatão, ele acaba que ele não é, né? eu vou dar uma nota um pouco maior do que esse reservado, porque reservado não é bom. E eu trouxe um Pinot Noir pra essa noite. Eu cheguei mais tarde, eu não consegui. E aí o Pinot Noir é um pouco mais requintado do que um reservado, né? Ele é uma reserva. Então eu vou dar uma nota de reserva e não de reservado. Mas reserva tu é uma roupa de marca escrota. Não. Da nossa camisa. Da nossa camisa. Não. Reservado e reserva. Tá. Quem sabe, sabe. Tá bom. Só vou E deixar. o pior é que tem um outro vinho que o logo desse vinho parece o pássaro da reserva. Eu esqueci agora o nome. É uma coincidência louca aqui. Nem todo reserva tem pássaro, meu amigo. Reserva é só, tipo assim, tem a forma como o vinho é tratado, né? Então, tipo assim, tem o... Porra, o DOC, que é tipo assim, DOC, aí tem o DOCG, Entende? e aí tem o reserva, tem o reservado, tem o grão O reserva. que você acha da gente deixar essa discussão pro nosso Patreon? Quem pagar pra gente ver essa discussão sobre como vinhos são feitos? Eu só quero dizer que a minha nota é acima de reservado. Tá bom, ok. Hélio, É. o que você achou? Cara, eu gostei muito, eu tenho quase nenhuma reclamação a fazer, assim. Eu acho que é isso, assim. É aquilo que eu tô falando. A gente passou horas falando sobre disfuncionalidade das paradas e tal. E eu acho que esse filme trata bem. Eu acho que a credibilidade das ações, a gente entra naquele lugar que vocês discutiram de não, eles estão fazendo coisas idiotas. Mas sim, pessoas que estão em situações disfuncionais fazem. Coação, não faz sentido. Por que você não tá fazendo isso? Não é, tipo, tem filmes que eu fico, porra, vai se fuder. Esse... No Good Boy, no outro Good Boy, por que ela voltou pro segundo date? Porque o cara se veste. Por que ela voltou pro segundo date? Isso é bizarro. Esse, não, ela tava na situação, a criação dela levou esse filme. Exatamente, Então, assim, eu não tenho nada a tirar dessa pessoa. E eu acho que essa vai ser minha nota. Nada tirar de uma pessoa que tá vivendo... Não, se bem que ele tem que tirar, não. Nada tirar da pessoa que já perdeu tudo. Você não consegue nem tirar o dinheiro dela. Eu acho que a pessoa que já perdeu... todos os A pessoa... personagens? É exatamente isso. A pessoa que já perdeu tudo, você não tem que tirar nada, você tem que adicionar. Tem que jogar amor. Essa é a minha nota. De Jogar todos os amor. Jogar amor. Pra Eu já todos vi os um vídeo de personagens, todos jogar eles amor, né? tiveram essa... Mas a pessoa pode essa tampar nota o cara pra quando você. jogar amor nela? Sim, eu gostei de tudo. Eu gostei de todos os personagens. Eu acho que todos os personagens se encaixam, assim. Eu acho que a mãe se encaixa, a mulher se encaixa. Eu acho que o cara se encaixa. O cara que não fala nada. Porque é essa figura do Sigma, que é o cara que as duas mulheres estão... viveram a vida baseada num cara, que era o pai delas, que era um filho da puta, e aí vem um novo maluco, que entra, elas têm que respeitar muito a posição masculina, independente de quão errado a posição masculina esteja, porque elas foram criadas assim. E aí vem um cara que é essa posição masculina e essa posição masculina dentro desse mundo de magia. Dominador de novo. Não, mas é óbvio. É essa posição masculina Explorador. dentro desse mundo de magia que elas trabalham. Então ainda é mais uncanny pra elas ainda, porque não só é o cara dominador, que elas levam o homem como o cara dominador, como é o cara dominador da magia. Então ele não precisa nem falar nada, que elas já são subservientes a essa pessoa, porque essa pessoa, ele é o manipulador no nível além Ele do que fez o um pai gaslighting era, sacou? mímica Ele de faz gaslighting. gaslighting, é isso que eu tô falando. Por isso que quando a gente for falar assim, magia, espiritualidade, não. Os gurus de espiritualidade, eles são exímios manipuladores, porque eles Arte ficam de falando viver. no lugar da manipulação, da magia, e encontram essas pessoas que estão perdidas ali e não entenderam que tem que ter um balanço da parada, sacou? Não é 100%. Seita. É seita, mas Líder de seita. ele é o líder de seita, literalmente, não precisa falar nada, parece líder de seita e tudo mais. Ele é o E a bruxo- questão. bruxo barra lobisomem. E aí até que aí pode ser que eu esteja errado porque eu não conheço 100% da história desse cara, mas por exemplo, o Rick Rubin, que foi o Sneide até citou, que parece com esse cara. Por que que. Mas ele parece, ele é um mago. Sim, mas a diferença é a atitude dele. Primeiro que ele já vem todo de preto, não tem vídeo de preto não é um problema, mas ele é invasivo. Ele chega, ele já estoca na mulher sem pedido nenhum, a mulher tá desconfortável, ele não liga, ele tá quase fazendo uma parada sexual. Não tem como ali. tirar o É sapato. óbvio que tá todo mundo desconfortável perto dele, mas ele continua fazendo a parada. Esse é o sinal de que ele é uma pessoa ruim, sacou? Não é o fato de ele ser um mago, nada. Então é isso, sim. Não, a minha nota é pra ajudar uma pessoa que tá passando por um processo difícil, não é ficar tirando as coisas, mas sim dar amor.
dá um Narcan pra ela lentamente parar de usar a heroína. Gente, esse foi a nossa crítica do Surrender. É isso aí, cara. Vejam o filme, talvez, e a nossa crítica. Se você tá aqui, você provavelmente viu a porra da crítica. Valeu.